Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jerry Tononi. Bem-vindos ao podcast. Por que castio? Porque castio lembra questionar, porque em latim se pronuncia quastio, e em latim questio quer dizer pergunta, quer dizer questão, né? E a título de curiosidade, a palavra question deu origem ao ponto de interrogação. Usaram as letras Q e O e formaram esse sinal. Curiosamente, o O de question é o ponto que aparece embaixo do sinal de interrogação. É isso aí. E aí, pastor Rafael, gostou da curiosidade? Gostou do nome podcast? Olá, GR, olá a todos que estão nos assistindo nessa hora. Muito criativo, muito curioso e é uma honra estar aqui com você. Estou extremamente feliz com sua presença. Eu vou dizer para quem nos assiste que eu vou usar os termos, vou usar Rafael, vou usar você, porque a ideia do podcast é, qual o tema do podcast? Vida pública, vida pessoal e pública em sua versão humanizada. Vamos explorar aqui uma conversa de forma assim, de um jeito informal, tá? Pastor Rafael, Aristóteles, ele disse, foi professor de Alexandre o Grande, ele disse isso antes de Cristo, que a dúvida é o princípio da sabedoria. Por isso eu vou perguntar, por isso eu vou questionar, né? Outra curiosidade, a palavra sincero, ela vem do latim e quer dizer assim, sem cera, puro, limpo. Seja sincero, seja puro, seja limpo, como sempre foi em sua vida, tá? Inicialmente, na vida pessoal, quem é Rafael Abdala? Ok, Rafael Abdala, 29 anos, nascido no estado das Minas Gerais, mas criado e crescido aqui no belo estado do Espírito Santo, filho do Marcelo, já falecido, e da Rosângela, casado com a Ana Paula, pastor. Na vida pública, além de pastor, quem é Rafael Abdala? Hoje tenho um encargo, um honroso encargo de ser presidente da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, vice-presidente da Convenção Batista Brasileira e pastor da igreja local, a Primeira Igreja Batista em Guarapari. Rafael, os dicionários dizem que perguntar e questionar tem o mesmo sentido. Isso é um erro. Pergunta-se quando se quer saber algo de alguém. Qual o seu nome? Onde você mora? Questiona-se quando se põe em dúvida algo que alguém disse. A deu uma informação, B deu outra informação, e essas informações elas se contradisseram. Nesse caso, eu posso questionar essa informação. Minha curiosidade sobre sua vida. Rafael, se eu fizesse perguntas a outra pessoa sobre sua vida, quem mais saberia sobre ela? Olha, por conta da função pública, um tanto de gente, né? Hoje, por conta dessas funções denominacionais, a gente acaba tendo a circulação num sem número de pessoas. Nós somos quase 90 mil batistas aqui nesse estado, mais de 2 milhões no Brasil pela Convenção Brasileira. A nossa igreja, nós já há algum tempo ultrapassamos aí o dígito das 1.500 pessoas. Então tem um tanto de gente que me conhece. Um dos grandes dilemas e uma das questões próprias da atividade vocacional religiosa, o pastor, o padre, um líder religioso, é porque o sucesso da nossa vocação tem a ver com a transparência entre o público e o privado. Muito estranho seria qualquer líder religioso tivesse uma postura no interior da sua casa e outra fora. Então eu posso dizer que muita gente conhece e dá conta da minha vida. Se eu tivesse que entrevistar alguém que o conhece muito, quem seria para falar sobre sua vida aqui? Hoje, sem dúvida, Ana Paula, minha esposa. Mesma idade que eu, querida, mulher preciosa. Rafael, dizem que a palavra aluno, a origem da palavra aluno, tem a ver com a ausência de luz. Isso é um equívoco, tá? A palavra aluno, ela vem do latim e tem relação com lactente, criança de colo, tá? E por extensão, discípulo. E a palavra, agora eu quero falar de outra palavra, fósforo. Fósforo. O mesmo fósforo da caixa de fósforo, palito de fósforo. Na verdade, o fósforo não está no palito, ele está somente na caixa. E a origem da palavra fósforo está ligada a portador de luz.
discípulo, portador de luz, aluno, fósforo. Rafael, quem é seu professor de vida? Quem foi ou é o portador da luz que guiou o seu caminho, que guia o seu caminho até hoje? Ponto de vista humano, eu atribuo essa figura ao meu pai. Meu pai faleceu com 44 anos, tetraplégico, desde pós-parto, viveu uma vida muito difícil. A história da vida dele, e por conseguinte a história da minha vida, ela vem de dois grandes eventos. O primeiro, a doença dele. O segundo, a falência sistêmica que o meu avô presenciou e viveu. Meu avô era um homem muito rico, mas que resolveu falir por circunstâncias da vida pessoal dele, quebrar, perder tudo, em 1994, o ano que eu nasci. Então, eu nasci já num cenário de pobreza material, de profunda escassez, e com a doença do meu pai. Na infância, fui cuidador dele. Até que fui estudar, comecei a trabalhar e tive condições de bancar, assim, o sustento dele, do ponto de vista físico e de outra forma. Mas o meu pai, em todo esse período, convivendo com restrição material, convivendo com uma doença terrível, meu pai nunca reclamou da vida. Já com a sua fala embargada, morreu nos meus braços, traqueostomizado, ele nunca reclamou da vida. E isso é uma luz que me guia, porque eu tenho duas pernas que funcionam muito bem. Hoje, louvado seja Deus, já pulei a fase da escassez material e me vejo sem condições de reclamar. Me vejo sem condições de ser ingrato, porque percebo alguém que tinha todas as razões de reclamar e não o fez. Então, do ponto de vista humano, meu pai é essa referência hoje em saudosa memória. Rafael, ouvir e escutar essas palavras, elas não têm o mesmo sentido. Ouvir quer dizer perceber pela audição. Escutar tem dois sentidos. Escutar tem o sentido de parar para prestar atenção para ouvir. Tá? Escuto, mas não ouço. E escutar tem outro sentido, atender a conselhos. Minha curiosidade tem a ver com o segundo sentido, com a palavra conselho. Rafael, qual foi o pior conselho que já recebeu em sua vida? O pior conselho que eu já recebi na minha vida? Essa é uma pergunta muitíssimo boa. Olha, eu me lembro que eu tinha 23 anos quando eu recebi o convite para pastorear uma igreja. Estava solteiro, estava noivo, mas noivo não é estado civil. E a igreja já era uma igreja volumosa, que foi pastoreada por mais de 20 anos por um grande homem. E eu ainda me considero assim, mas na época ainda mais um menino, um garoto de 23 anos. Eu lembro que um colega pastor, ele me procurou, ao saber que a instituição estava procurando um líder, e estavam de olho em mim naquele tempo. Ao saber disso, ele me chama e ele disse para mim assim, olha, foram essas expressões dele, Jerry, se você aceitar esse convite na sua idade para o ministério, você estará dando um tiro no seu pé. Essa foi a expressão dele. Você estará dando um tiro no seu pé. Aquele foi o pior conselho que eu já recebi na minha vida. Tanto que eu não o escutei. Quando a igreja oficializou o convite, depois de uma assembleia, eu aceitei por direção de Deus e já estou lá há 6 anos. A igreja experimenta, louvado seja Deus, um crescimento numérico significativo em vários aspectos de atuação na sociedade. Mas esse foi o pior conselho que eu recebi, um conselho de desistir de um projeto. Rafael, a palavra trabalho, ela vem do latim tripalho, que quer dizer 3 paus. Tripalho era um instrumento de tortura. Então, tomando por base a origem, trabalhar quer dizer torturar. Trabalho, tortura. Tripalho, 3 paus, tripalho é um instrumento de tortura. Minha curiosidade sobre sua vida. Rafael, qual é o pior problema que o tortura no trabalho, na igreja hoje? Olha, ao contrário do que muita gente pensa, o trabalho não foi criado pelo diabo, foi criado por Deus. Algumas correntes teológicas julgam, ao meu ver equivocadamente, que o trabalho foi uma das consequências de uma das punições divinas pelo advento da queda do homem do pecado original. Mas não, antes da queda do homem, Deus já tinha proferido uma dimensão de trabalho para Adão e para Eva. O trabalho é uma bênção. No meu trabalho, a parte mais árdua
É porque o meu trabalho ele está extremamente ligado com o solo da dor humana. E lidar com a dor humana é um terreno muito movediço. Antes da nossa gravação aqui, eu já fiz visita em hospital. E tem dias que a nossa agenda é uma verdadeira montanha-russa emocional. Você apresenta uma criança no culto de domingo, na segunda você está enterrando uma num caixão pequeno. Você celebra um casamento no sábado, na segunda você está na casa de alguém tentando evitar um divórcio. Essa montanha-russa emocional própria da vocação sacerdotal é, sem dúvida, a parte árdua do trabalho. Rafael, existe diferença entre falecer e morrer. O verbo falecer está ligado à ideia de efeito natural, aplicando-se mais aos idosos. O verbo morrer, podemos empregá-lo em qualquer circunstância. Tá? Minha curiosidade sobre sua vida. Se pudesse reencontrar uma pessoa que já tenha falecido ou morrido, quem seria e por quê? Meu pai, imediatamente. Um grande herói. Um grande herói. Me emociono porque os 44 anos de vida dele foram anos gigantes, de um verdadeiro guerreiro, audacioso, uma vida totalmente limitada por fora, mas ilimitada por dentro. A paralisia dele era só na perna, porque na cabeça e nos sonhos nunca foi. Rafael, dizem por aí que enfezar tem a ver com fezes, ou seja, enfezado coberto de fezes. Isso é um erro, isso é um equívoco, tá? Na verdade, a palavra enfezar, ela vem do latim e quer dizer ficar raivoso, ficar hostil. Me parece extremamente educado, você me parece extremamente gentil. Apesar disso, Rafael, o que o deixa com raiva no dia a dia? Duas coisas são absolutamente nocivas para o meu emocional: deslealdade e injustiça. A deslealdade, para mim, é uma ruptura com o pacto divino. As pessoas devem lealdade umas às outras. Injustiça é uma pactuação com a parte do mundo espiritual que é extremamente nociva. O diabo é o pai da injustiça. Então, deslealdade e injustiça me enfezam. Bom, a palavra inteligência ela é de origem grega, inter mais legere, saber escolher. Então, inter mais legere quer dizer saber escolher. Para os gregos, para os antigos, uma pessoa inteligente era uma pessoa que sabia fazer escolhas. Pastor Rafael, qual foi a pior escolha de sua vida? Ou se lembra de uma escolha muito ruim que já tenha feito? Veja, uma das coisas boas de ser um tanto quanto jovem é não ter tanta coisa ainda do que se arrepender. Eu gosto dessa palavra inteligência e gosto de fazer um paralelo com a palavra sabedoria. Por exemplo, inteligência é saber que tomate é um fruto, né? Sabedoria, não colocar o tomate na salada de fruta. Muitas vezes na vida, por precipitação, eu agi sem sabedoria. A precipitação ela é a mãe de muitos males. E todos os erros que eu já cometi foi por precipitação. Precipitação. A precipitação é uma péssima conselheira. Precipitação embaça a nossa visão. Na tradição cristã tem uma cena, no final da narrativa de João, o evangelho que ele escreve, que a Maria Madalena, uma pessoa muito importante da nossa tradição de fé, ela se aproxima do sepulcro vazio na manhã da ressurreição. Ela está em lágrimas, ela está com o seu emocional completamente congestionado. Quando ela olha para aquele túmulo vazio, precipitada, ela chega a uma conclusão. A primeira, roubaram o corpo. Aquele sepulcro foi doado por José de Arimateia, um aristocrata da época. E os homens ricos do Oriente Médio daquele tempo tinham seus túmulos encravados na rocha de frente para jardins. Aquele homem cedeu o seu túmulo emprestado para Jesus porque Jesus devolveu. E ela olha para aquele jardim e ela vê um homem no fundo. Ela chega a uma segunda conclusão. Esse homem é um jardineiro. E ela se aproxima do jardineiro suposto e chega a uma terceira conclusão. O jardineiro está envolvido com o roubo do corpo. Onde é que o senhor estava que não percebeu que levaram o corpo do meu senhor? Naquele momento, aquele suposto jardineiro diz o nome da mulher, Maria. E ela ouve aquele nome e ela imediatamente percebe o que a sua precipitação a causou. Primeiro, não roubaram o corpo. Segundo, não era um jardineiro. Terceiro, era o próprio Cristo ressurreto conversando com ela.
os olhos embaçados pela precipitação, mas a audição perfeita. Ela não reconheceu Jesus pelo espectro visual, mas o fez pela audição. A mesma voz que, segundo a nossa tradição, expulsou dela os demônios, agora chama Maria e ela ouve. Que me faz lembrar, concluo aqui a resposta, um livro que eu gosto muito do Larry Crabb, O Silêncio de Adão. Ele diz, na escuridão dos olhos nós nada vemos, mas tudo ouvimos. É o que aconteceu. Então, às vezes, e se a gente pode encontrar um lado bom da precipitação, é que quando a nossa visão está embaçada, a nossa audição é aprimorada. E eu concordo com o Rubem Alves, que disse que a nossa humanidade, dizia que a nossa humanidade precisa exercer a escutatória. Precisamos aprender a ouvir. Rafael, em português existe a palavra rinotilexomania. Vou repetir. Rinotilexomania. Ou rinotilexia. Rino tem a ver com nariz. A rinotilexomania é a mania de enfiar o dedo no nariz para tirar o muco e ou um corpo estranho. A tal da melequinha. A meleca. Esse meleca vem de mel, tá? É um melzinho. Minha curiosidade sobre sua vida. Rafael, qual a mania desconhecida, qual sua mania desconhecida pelas pessoas? Olha, eu tinha um tique de infância que era puxar com a minha narina essa parte aqui do meu lábio. Ficar puxando toda vez, puxando toda vez, puxando toda vez. E aquilo estava me incomodando demais, incomodando a minha família, isso foi na minha adolescência, acharam que era um tique. Resolveram me levar num médico. Aí o médico falou assim, eu vou resolver o seu problema. Ele me deu uma caneta, eu lembro até hoje, aquelas canetas que dão de presente para as pessoas, uma caneta mais elaboradinha, que não é a tradicional. E ele disse, você vai colocar essa caneta aqui. Todas as vezes que você tiver a vontade, né, de puxar com a sua narina o seu lábio superior, você coloca aqui e você não vai conseguir. E esse é o seu remédio, uma caneta. Eu lembro até hoje da sensação geladinha daquela caneta aqui. E eu fiquei uns 2 dias com aquela caneta e nunca mais apareceu esse tique. Mas era um tique que me perturbou. Rafael, a palavra paixão ela vem do grego e quer dizer sofrimento. Paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. E compaixão tem a ver com sofrimento. Compaixão quer dizer o quê? O que sofre pelo outro. Compaixão quer dizer o quê? O que sente a dor do outro. Pastor Rafael, hoje, por qual segmento da sociedade sofre mais? Sofre segmento ligado à educação, segmento ligado ao meio ambiente, segmento ligado à segurança. Existe algum segmento específico? Existe. Eu gosto da palavra compadecer, né? Padecer junto, padecer Isso. com. Várias narrativas da Escritura Sagrada, esse vocábulo aparece. Lucas capítulo 7, Jesus diante de uma viúva que estava para enterrar o seu único filho, o texto diz, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse, mulher, não chores. Hoje, boa parte da compaixão que repousa no meu coração é para as pessoas envolvidas com a drogadição. A nossa denominação, ela tem um trabalho muito forte, amplamente conhecido, chamado Cristolândia, e nós percebemos como as drogas têm afetado famílias, realidades, tirado pessoas de si. Eu fiz uma rápida pesquisa na internet, até para a elaboração de um sermão, e me reservo o direito de carecer um pouco de um estudo aprimorado para o dado que eu vou dar. Mas hoje, com o advento da internet, as pessoas podem calcular muito bem esses dados. Qualquer família desse país, num raio de no mínimo 5 graus, tem uma pessoa com problema de dependência química, seja de qual ordem for. Então, segundo essa linha que eu li, não há uma família nesse país que não sofra num raio, ainda que indireto, com algum familiar, com algum laço sanguíneo, com problema da dependência química. Boa parte da compaixão do meu coração está com as pessoas e as famílias que, por consequência, sofrem com esse dilema terrível. Rafael, o termo dromo é um sufixo grego, quer dizer lugar onde se corre. Então, autódromo, hipódromo. Então, originalmente, dromo quer dizer lugar onde se corre. Com o tempo, com a evolução da língua, o termo dromo está perdendo o sentido original. As pessoas dizem fumódromo e elas estão
fumando, paradas. Sambódromo, eles estão sambando. Camelódromo, estão paradas, vendendo. E o dromo hoje, ele também tem o sentido de lugar. Vale dizer que originalmente significava lugar onde se corre. 2 perguntas sobre sua vida. Rafael, em que lugar estava quando recebeu a notícia mais importante de sua vida? Onde eu estava? Em casa. Estava em casa quando recebi uma das notícias mais importantes da minha vida. Diretamente ligado com a minha vocação, a igreja estava definindo qual seria a direção diante da expectativa de eu ser pastor, e o resultado foi proclamado. Eu estava em casa. E reputo como uma das notícias mais importantes, diretamente ligada ao que eu sou e o que tenho exercido. Outra pergunta ligada ao lugar. Já que a ideia do dromo, lugar. Rafael, em que lugar quer estar nos últimos dias de sua vida? Em casa. Em casa. Eu tenho aprendido por 2 laboratórios. O primeiro é o laboratório teológico, que tem tudo a ver com um livro que metafisicamente nós acreditamos ser a palavra de Deus com toda a nossa convicção. E tenho aprendido pelo laboratório da experiência humana, lidado com gente, que nenhum sucesso do mundo compensa o fracasso do lar. E que vitórias ou derrotas que não possam ser comemoradas ou desmemoradas em família não são vitórias, não são derrotas. Então a minha casa para mim é um local muito importante, talvez o mais importante. Por mais que eu ame a minha identificação como pastor, a igreja não é e nunca vai ser a prioridade da minha vida. A prioridade da minha vida sempre vai ser a minha casa, hoje a minha esposa. Ainda não temos filhos, queremos ter em breve, mas é a casa da gente. É o dromo mais importante. Rafael, em português existe a expressão enfiar o pé na jaca. Tá? Na verdade, a expressão original era enfiar o pé no jacá. Jacá com acento agudo no último A. O que era o jacá? O jacá era um cesto feito de cipó. Então, enfiar o pé no jacá, enfiar o pé no cesto. Manteve-se o sentido e trocou-se jacá por jaca. Né? A palavra jacá, o uso dela se perdeu. Né? Trata-se de uma palavra arcaica. Hoje se usa enfiar o pé na jaca. Minha curiosidade sobre sua vida. O que gosta mais de comer ou de beber? O que faz o pastor Rafael enfiar o pé na jaca? Sem dúvida alguma, carne, eu sou carnívoro. Sem dúvida alguma, torta de limão e pudim de tapioca. Sem dúvida alguma. Essas coisas valem a pena qualquer esforço calórico. Ótimo, excelente. Outra palavra interessante da língua portuguesa é a palavra formidável. Inicialmente, a palavra formidável, né? Ela vem do latim formidare. E significava o quê? Terrível, assustador. Então, tomando por base a origem, a palavra formidável significava terrível, assustador. E hoje, formidável é um adjetivo cujo sentido está ligado a um elogio, a admiração. Pastor Rafael, o que o assusta mais na atualidade? A frieza das pessoas. A Bíblia, ela vaticiona que no final dos tempos o amor das pessoas iria esfriar. E isso é visto a olhos nus todos os dias, em todos os ambientes, a independer da classe social, a independer da geografia, a frieza das pessoas. Há um termo que foi cunhado pela sociologia moderna que é invisibilidade social. Sem número de pessoas que nós passamos pelas ruas e vemos sem enxergar, invisíveis. O Saramago disse algo parecido em Ensaio sobre a Cegueira. E eu tenho percebido que a sociedade está cega. Não pela incapacidade de discernir e distinguir cores e contrastes. Cega, porque o ser humano inventou telescópios capazes de enxergar outros astros da amplidão, mas não consegue enxergar o vizinho. Inventou microscópios capazes de enxergar o interior de uma célula para exame laboratorial. Não consegue enxergar quem mora debaixo do mesmo teto, quem divide a mesma cama. A frieza, a insensibilidade, a invisibilidade me assusta. E a minha juventude me permite ter o direito de errar.
Eu nunca vi um tempo de tanta frieza como esse. Posso estar enganado e me reservo esse direito. As pessoas perderam a capacidade de ver, tanto sobre o aspecto sociológico, porque hoje seres humanos não se comunicam mais. Se comunicam a marca de uma roupa com a marca de outra, o emblema de um relógio com o emblema do relógio do outro, o tipo, a quantidade de câmeras de um celular. As pessoas pararam de se ver. É aquilo que uma professora minha do direito chamava de a retórica dos objetos. Os objetos se comunicam, pessoas pararam de se comunicar. Então a frieza e a invisibilidade de quem sofre tem me assustado e muito. Rafael, a palavra piscina, ela vem do latim piscis, quer dizer peixes. Então, originalmente, a palavra piscina significava viver de peixes. Aquário, aqua em latim quer dizer água. O aquário era o reservatório de água. O que nós fizemos com a evolução da língua? Nós retiramos os peixes da piscina e jogamos no aquário. Hoje a piscina, ela só tem água e o aquário é que tem o peixe. Algumas pessoas, eu já estou imaginando a resposta, mas eu queria que ela fosse mais específica, né? Algumas pessoas preferem sair de casa e preferem curtir uma piscina. Outras preferem ficar em casa e curtir e contemplar um aquário. Você já me disse que gosta de ficar em casa. Especificamente, o que o pastor Rafael faz para se divertir? Olha, vou ser bem específico então. Duas coisas me são muito caras para a diversão. Primeiro, assistir série com a minha esposa. Nos tempos de ócio, para nós, assistir série é uma coisa maravilhosa. Segundo, eu tenho na minha casa um cantinho onde eu consigo sentar numa poltrona confortável e ler aleatoriamente. Isso também, para mim, é um momento de espairecer a cabeça. E ambas em casa. Rafael, em português nós temos a palavra companheiro. Ela vem de dois termos latinos, cum, C-U-M, mais panis, P-A-N-I-S. Cum mais panis quer dizer com pão. Originalmente, companheiro é o que come pão com outro, tá? Minha curiosidade sobre sua vida. Com quem comeu, com perdão do clichê, tá? O pão que o diabo amassou no início de sua vida pública. Você sabe que essa expressão, o pão que o diabo amassou, é uma expressão até cara à nossa fé. Uma das formas que Jesus nos é apresentado nas narrativas do Evangelho é como o pão da vida. Então é muito comum para nós dizermos algo do seguinte tipo: quem já comeu o pão que o diabo amassou, precisa experimentar o pão que amassou o diabo. O pão da vida, o Senhor Jesus Cristo, que derrotou as obras do inferno mediante a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. A parte da minha vida de profunda escassez, de fato, foi pelos erros dos meus antepassados que nos fizeram viver com o quadro da doença que eu já citei do meu pai e uma tremenda restrição financeira. Foi um pão amargo, amassado e que doeu bastante, mas passou. Em português, nós temos a palavra reimoso. Eu disse reimoso com I, e não remoso, tá? Então, a expressão, por exemplo, comida reimosa, alimentação reimosa. Geralmente as pessoas dizem remosa, tá? A palavra correta é reimoso. O reimo de reimoso, o reuma de reumatismo, né? O reumo vem da mesma raiz do latim e quer dizer o quê? O que faz mal à saúde, tá? Dito isso, minha curiosidade sobre sua vida, pastor Rafael. Se eu chamasse, se eu convidasse para ir à minha casa, ou algum irmão da igreja, o que eu não deveria oferecer para você comer ou beber? Bacalhau, não me desce. O aroma me é insustentável. E eu me lembro que nos primeiros anos do meu ministério, nas primeiras semanas do meu ministério, me corrijo, eu fui convidado por uma família para um jantar. Eles prepararam um baita de um banquete, com a maior alegria de receber o novo pastor em casa, e era tudo de bacalhau. Bacalhau ao forno, bacalhau com molho de bacalhau, bacalhau ao bacalhau, salada de bacalhau, maionese de bacalhau, bacalhau misturado com bacalhau no fogão de bacalhau, ao molho de bacalhau. E eu tenho horror a bacalhau, absolutamente. Mas eu tenho amor ao meu emprego.
Então eu fui comendo aquilo ali numa situação assim, a Ana olhava para mim e eu mastigando aquilo de forma bem indigesta. Então, assim, bacalhau não me desce. Tá bom. Em português, nós temos a palavra progenitor. Progenitora. Se perguntássemos às pessoas nas ruas, quem são os seus progenitores? Elas diriam, os meus progenitores são os meus pais. Não. Pro quer dizer antes, genitor que gera. Progenitor, avô, perdão. Progenitor. Pro quer dizer antes, genitor que gera. Progenitor, avô, progenitor, avó. Vou repetir. Pro significa antes, genitor que gera. Então, progenitor, avô, progenitor, avó. Os nossos pais são os nossos genitores. Rafael, minha curiosidade sobre sua vida. Qual o principal elogio que sua avó ou sua mãe já lhe fizeram? A minha avó, anteontem, ela me agradeceu pelo cuidado. Minha avó entrou num quadro agora de demência, e depois do demência senil, depois do falecimento do meu pai e as circunstâncias da vida, ela vive sobre os meus cuidados e da minha esposa. E ela me agradeceu pelo cuidado, né, num momento assim de sobriedade. E de fato é um desafio, mas um desafio bom cuidar de quem cuidou da gente. Maçaneta é a próxima palavra. Maçaneta. Maçaneta. A palavra maçaneta, pastor, ela vem de maçã. Então, maçaneta, traduzindo, é uma maçãzinha. Tá? Por quê? Porque antigamente a maçaneta ela se parecia com esse pequeno fruto. Então, realmente, a palavra maçaneta ela vem de maçã. Minha curiosidade sobre sua vida. Para qual tipo de pessoa não gostaria de girar a maçaneta para abrir a porta da sala, de sua casa, ou da sala, do escritório, na igreja? Primeiro, para os excessivamente críticos. Eu tenho alertado isso ao auditório que me ouve dominicalmente. Devemos ter muito cuidado para quem a gente abre a privacidade do nosso lar. Tem muita gente que chega de mansinho, começa a dar pitaco na educação dos filhos, no casamento, faz uma tremenda bagunça e vai embora. As pessoas excessivamente críticas e excessivamente, vou usar aqui uma palavra, depois o senhor que é mestre da língua usa uma terminologia melhor. As pessoas excessivamente entronas, nós devemos tomar bastante elevado cuidado, porque costumam palpitar, costumam dar os seus direcionamentos e depois ir embora. Isso é muito nocivo. Não abriria a maçaneta. Rafael, em português existe a expressão por um triz. A palavra triz, ela só aparece em português nessa expressão. A palavra triz, ela só aparece em português na expressão por um triz. E a palavra triz é de origem grega e quer dizer cabelo. Então, tem sentido dizer por um fio de cabelo, porque triz vem do grego e quer dizer cabelo. Pastor Rafael, o que não aconteceu em sua vida por um triz? Que pergunta boa, hein? Gostei dessa pergunta aí. Várias coisas. Por um triz eu nasci. Por um triz o Senhor Jesus Cristo me encontrou dentro da minha fé. Por um triz, não sendo merecedor, fui alvo da graça. E, aliás, se me permite um parênteses, a graça de Deus é o fundamento absoluto da fé cristã. Ela vai diferenciar a nossa fé de qualquer outro segmento religioso do mundo que nós respeitamos, apesar de pensarmos diferente. Você não encontra em nenhum segmento religioso do mundo, a não ser na cristandade, um Deus que decidiu nos amar por graça, a independer dos nossos méritos e deméritos. Então foi por um triz que a graça de Deus me achou e me resgatou. Um triz, um fio de cabelo. Usa muito computador? Bastante. Existe um navegador chamado Firefox. Firefox. Vamos traduzir Firefox, raposa de fogo. Tudo bem? Uhum. Na verdade, aquele desenho não é de uma raposa, é de um panda vermelho. Animal encontrado na China. Tá? Não é uma raposa, é um panda vermelho. Pastor Rafael, qual é o papel de parede
que você está usando na tela do seu celular hoje? Hoje, eu e a minha esposa na nossa penúltima viagem. Para onde? Aonde? A Foram aonde? Foi no Canadá. Eu fui pregar em Toronto e num dia de folga, após o serviço dominical, nos levaram em Blue Mountain, onde tem uma estação de esqui. E a foto é justamente eu e a Ana com roupa de neve. Que legal. Rafael, vamos falar de medos. Existe uma palavra em português chamada tafofobia. Fobia quer dizer medo. Tafos, em grego, quer dizer sepultura ou tumba. Tafofobia é o medo de ser enterrado vivo. E existe também a palavra tanatofobia. Tanato vem do grego Thanatos, que era o deus da morte. Tanatofobia é o medo de ser enterrado, é o medo de morrer. Pastor Rafael, qual o seu principal medo? Olha, eu fui até 2 anos extremamente claustrofóbico. Lugar apertado para mim era a morte. Eu tinha dificuldade de entrar em elevador, de andar do banco de trás do carro das pessoas, de ver as minhas pernas presas por alguma razão, e isso me prejudicava demais. Um dia uma pessoa da minha igreja, que é dessas análises aí, numa conversa informal me disse: pastor, será que isso não tem a ver com a realidade do seu pai, que era imóvel numa cama, e de alguma forma ela usou a expressão subconsciente? Seu subconsciente assimila esse medo de ficar com a sua perna imóvel? No dia que ela falou aquilo para mim, vou usar uma expressão, isso destravou na minha mente. E eu melhorei. Por exemplo, nesse estúdio seu aqui, muito bonito e tal, mas por ser um ambiente hermeticamente fechado, eu já estaria em pânicos aqui há alguns anos. Mas superou. Isso foi um grande medo. Por quê? Porque me atrapalhava. Eu preciso entrar em elevador, eu preciso andar em carro, eu preciso andar de avião. Eu pego o avião pelo menos 2 vezes por semana para ir para algum lugar, em alguma agenda. E isso iria me prejudicar demais se persistisse. Mas há alguns anos estou curado desse medo. A gente chama de claustrofobia, né? De claustro. Rafael, existe uma música de Adoniran Barbosa. O nome da música é Tiro ao Alvo. Ao Álvaro, sim. E a música começa assim. De tanto levar frechada do seu olhar. Isso aí. De tanto levar frechada do teu olhar. A palavra frecha, ela existe na língua portuguesa. Podemos falar flecha ou frecha. São formas variantes. O que são formas variantes? São palavras com grafias diferentes, mas com o mesmo sentido. E essas formas estão corretas. Obviamente, recomendamos aqui a palavra flecha, que é a forma mais comum, mas frecha está correta. E a palavra flecha, a origem dela não tem a ver com índio. A palavra flecha é de origem francesa. Tá? Dito isso, eu vou perguntar, ou melhor, eu vou pedir. Rafael, cantaria ou citaria um curto trecho de uma música para dedicar a uma pessoa especial? Claro, cantar eu vou acabar com o ibope do seu programa, mas eu posso recitar. Pode ser poesia? Ou tem que ser música? Seria música, mas se quiser citar uma poesia, não há problema. Posso, então posso fazer os dois. Olha, Guilherme Kerr é um dos grandes poetas da tradição cristã no Brasil. Ele foi um dos percussores do Vencedores por Cristo, que fez muito sucesso há décadas passadas e as músicas existem até hoje. E eu recito a todos aqueles que são da tradição cristã de fé, ao amado de minha alma cantarei. Fica bem cantar louvores a Jesus, como sóis de intensidade em plena luz, tal a glória do amado eu cantarei. Guilherme Kerr, meu amigo querido. Rafael, a palavra a palavra saudade vem do latim, tá? Solitate, e quer dizer isolamento, solidão. Há quem defenda também que saudade vem do árabe, saudar, e em árabe, saudade significa sangue pisado e preto no coração. Então, há várias teses sobre a origem da palavra saudade, né? A tese
mais aceita é aquela ligada ao latim, solitate, que quer dizer isolamento, solidão. Rafael, quando está sozinho, quando está na solidão, sente saudade de quê ou de quem? Olha, às vezes eu sinto saudade da quietude. Geralmente quem tem uma vida como a nossa, né, ativa, perto de muitas pessoas, às vezes a saudade vira um paradoxo. Você sente falta não do ambiente de tanta gente, porque você está nele todos os dias. Mas eu já senti saudade de momentos de solitude, que pela dinâmica da vida vão se transformando em cada vez mais raros, né? Às vezes a solitude é a própria saudade. Entendi. Vou fazer perguntas curtas. E o que essas perguntas têm em comum? O conectivo ou. O conectivo ou em português, ele indica o quê? Alternância ou exclusão. Então, nesse caso, só vale uma resposta. Tudo bem? Tudo bem. Obviamente que há exceções. Cozinhar ou sair para comer? A sair para comer. Praia, montanha ou campo? Praia. Academia ou caminhada na rua? Caminhada na rua. Dia de sol ou dia de chuva? Dia de chuva. Filmes no cinema ou em casa? Cinema. Não, cinema. Cinema vai ser um paradoxo, mas sim, eu amo cinema. Se séries com a esposa em casa. Isso aí. Café da manhã, almoço ou jantar? Almoço. Doce ou salgado? Salgado. Apartamento ou casa? Apartamento. Cachorro ou gato? Cachorro. Frio ou calor? Frio. Obrigado. Vamos à dica do dia. A pronúncia inexorável está correta? Não, acreditem. Não digam inexorável. A pronúncia correta é inexorável. Nesse caso, o X tem som de Z. Inexorável, inexorável, inexorável. E o que significa inexorável? Inexorável quer dizer inflexível. É isso aí. Siga o canal, deixe o seu joinha. Não precisamos aprender mais. Precisamos aprender sempre. E que a gente sempre se veja no meio da multidão. É isso aí. Tchau!